Galera, o episódio 6 de Gavião Arqueiro estreou e ele trouxe aí uma conclusão bem bacana para a história. Eu particularmente curti bastante essa série e aqui a gente vai comentar sobre todos os pontos que a gente precisa prestar atenção nessa história, hein? Tivemos aí a Maya se revoltando contra o Wilson Fisk, que a gente já tinha visto lá no final do episódio 5. Tivemos aí uma explicação do porquê a Eleanor se torna uma criminosa e também um desfecho para toda essa bagunça que o Clint acabou se metendo por causa da Kate Bishop. Eu vou analisar aqui com vocês todos esses pontos, mas já quero saber a sua opinião, hein? Você curtiu o episódio 6? O que mais você gostou? Comenta aí pra gente continuar conversando. Eu sou o Saulo Ferreira, sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Estou aqui num formato diferente e também num cenário diferente. Na verdade não é um cenário, é só um fundo, porque estou viajando, mas não podia deixar de vir aqui comentar com vocês sobre esse episódio e sobre a conclusão da série. E eu quero aqui, como eu falei de uma forma diferente, comentar hoje com vocês sobre os personagens que me chamaram a atenção. Não posso deixar de falar da Kate Bishop, que é basicamente a protagonista dessa série, porque a menina é implacável. Quando ela enfrentou a própria mãe, ela confrontou ela com a prova de que a mãe era uma criminosa e até ela acaba descobrindo que é por conta da grande dívida que a família dela tinha, inclusive o pai dela, o Derek, tinha essa dívida e não sabia. Eleanor acabou entrando nessa vida e começou a trabalhar para o rei do crime, para o Wilson Fisk, mas a Kate fica revoltada porque ela estava trabalhando com um criminoso, então as mãos dela estavam sujas, inclusive, literalmente, porque a gente descobre, ela revela, ela fala com a própria boca que ela matou o Armand. Então, diferente do que a Kate achava que era o Jack, ela confessou ter matado o Armand e ela ainda confessa ter incriminado o Jack, ou seja, ela era barra pesada e a Kate não se importa que ela é a sua mãe. Ela até tentou fazer um drama lá no final, mas ela não se importa e ela manda a própria mãe pra cadeia, porque ela era uma criminosa, não dá pra passar pano, né? Mas não só ela confronta a própria mãe, como ela vai pra cima pro rei do crime, que aliás a gente vai falar dele daqui a pouco, mas aquela sequência de ação dela enfrentando o Wilson Fisk foi simplesmente incrível e a gente vê toda a garra que a Kate Bishop tem. E isso é muito legal, porque a gente com certeza vai ver mais dela dentro do CM e ela tem muito potencial a ser explorado, porque ela não desiste. Inclusive toda essa bagunça foi porque ela decidiu se meter onde não era para ela se meter. Ou seja, ela é de fato uma heroína. Outro detalhe nessa batalha que a gente precisa destacar é que a Kate usa o truque lá da moeda com um prendedor da camisa do próprio Wilson Fisk, e ali ele funciona muito bem esse truque porque ele acaba atingindo todas as flechas que estavam quebradas ali no chão, causando uma grande explosão. A cena foi realmente muito boa. Outro ponto importante foi a presença da Maya, porque ela peita o Wilson Fisk, ela encara ele porque ela sabe que ele esconde um segredo, que ele havia matado o pai dela. Inclusive o próprio Kazi mesmo, ela já tá completamente certa de que eles estavam envolvidos e ela vai lá enfrentá-los. Inclusive tem aí uma dupla interpretação dessa cena, porque o Fisk fala ali várias línguas e pode ser que o Kazi tenha traduzido tudo diferente do que a Mai estava falando, porque depois do final ela, embora ela tenha dito que ia pegar uns dias de folga e precisava esfriar a cabeça e estava pedindo desculpa, ela no final vai e encara. Então ela pode ter realmente falado aquilo para depois enfrentá-los, ou ela pode ter falado que ia enfrentá-los e aí o Kazi, por gostar dela, a gente descobre até depois que eles realmente eram como se fossem irmãos, ele acaba traduzindo diferente pro Fisk, mas ele saca e ele diz que eles precisam dar um basta. E isso vem lá dos quadrinhos, essa é a essência do Wilson Fisk. O cara não tá nem aí que é a Eleanor, que trabalha para ele há muitos anos, que eles têm um bom relacionamento, e nem que é a própria filha adotiva. Ele realmente não tá nem aí e se opôs a ele, ele vai dar um jeito de matar. E já que estamos falando dele, precisamos mencionar que esse retorno foi simplesmente incrível. E aqui, eu, já como vim adiantando aqui nas análises do canal, eu acredito que esse rei do crime, assim como o Demolidor do Charlie Cox, o Matt Murdock, ele sofreu um leve reboot, ou seja, é o mesmo ator interpretando o mesmo personagem, mas é um universo diferente, não é o mesmo da série da Netflix. Assim como eles têm feito ultimamente, é só chamar de multiverso e tá tudo certo. Aqui eles quiseram trazer o Vincent D'Onofrio mais uma vez, porque o cara é animal, e a gente vê que ele não perdeu toda aquela atuação incrível que ele já tinha feito na série do Demolidor. Ele repete, ele é incrível. Se você não assistiu em inglês, assista para você não perder a atuação desse cara, o tom de voz, a maneira como ele fala. E ele traz tudo isso de volta, mas não só isso, pessoal. Mas como eu disse, ele foi rebutado,
porque a gente vê como ele está extremamente mais forte. Ele não tinha todas essas habilidades lá no Demolidor, na série da Netflix, porque é uma série mais pé no chão, uma série mais realista. Embora depois lá no crossover com os Defensores eles começam a mexer com outras coisas, mas a própria série do Demolidor, ela é mais realista. Então, todos esses elementos, inclusive todo o visual do Fisk, do Rei do Crime, ele tá diferente, ele tá bem mais com cara de quadrinhos. Então, eu acredito sim que eles fizeram esse soft reboot e também vou fazer isso lá com o Matt Murdock, com o Demolidor do Charlie Cox. Só uma coisa que eu achei legal, porém achei meio estranho, foi que lá no final, quando a Maya encara ele com uma arma, a cena é praticamente idêntica dos quadrinhos, porque ela sabe que ele é responsável pela morte do pai, por conta lá de toda aquela questão do dinheiro, como é mencionado em outro episódio. Mas, embora a cena seja muito legal por ser bem fiel aos quadrinhos, quando ela descobre a verdade de que o Wilson Fisk tinha manipulado tudo isso, eu fico um tanto perplexo, porque os caras acabaram de trazer o Vincent D'Onofrio para reviver o seu personagem e eles vão simplesmente matá-lo. Claro que a câmera ali afasta porque é uma série family friendly, né, para 12 anos, então eles não iam mostrar ela dando um tiro na cara dele. Se fosse na série da Netflix, com certeza mostraria. Mas aqui eles pegaram leve, mas esse pode não ser o único motivo, não mostrar por causa da censura, mas sim porque ele não morreu. Galera, de verdade, eu não acho que eles iam trazer esse baita ator pra fazer um personagem tão importante pra morrer depois de ter aparecido somente em um episódio. Eu acho que é estranho, pode comentar aí o que você acha, mas eu acho um tanto estranho. Ainda mais que a gente vai ter a série da Echo, eu acho que é um bom ponto de partida se ela descobrir que na verdade ele não morreu e ele tá tramando talvez uma vingança e outros esquemas, e ela vai se tornar aí essa anti-heroína. Inclusive, na luta contra o Kazi, ela acaba matando ele, mesmo sendo o seu irmão adotivo ali. Então, com certeza ela vai enfrentar o Fisk mais vezes e escreve o que eu tô falando. O Demolidor vai aparecer na série da Echo porque a história dela está diretamente ligada com o Demolidor. Lá nos quadrinhos, todo esse lance do Fisk incriminar alguém acontece com o Demolidor e não com o Ronin. Então, eles com certeza vão dar um jeito e criar uma trama em que o Matt Murdock, que já apareceu lá em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que ele retorne aqui. E o Wilson Fisk também vai aparecer, com certeza. Ó, quando acontecer, vocês podem voltar nesse vídeo aqui e comentar. Tivemos finalmente o Clint usando o seu traje bem parecido lá com a história em quadrinhos do Matt Fraction. Aliás, como essa série eu já venho aqui analisando com vocês, bebeu direto dessa fonte e ela faz várias homenagens a essa história. Foi muito bacana. Eles têm aquela batalha final incrível usando uma combinação de flechas, uma mais incrível que a outra, inclusive usando agora o efeito inverso da flecha com as partículas PIN, porque a Kate encolhe os caras lá da gangue do agasalho dentro de uma van. E é muito legal que aqui o Clint menciona diretamente o nosso querido Scott Lang, o Homem-Formiga. Toda a questão da Yelena é resolvida. Eu acho que acabou se estendendo um pouco porque eu tava até irritado. Inclusive eu até falei pro Letícia, né? Você não quer aparecer não? Tava irritado, que menina chata, meu, eu gosto da Yelena, mas ela nem tinha base e já tava culpando, mas eu imaginei, né, que isso realmente ia acontecer. Eles iriam conversar e a cena é muito boa, o Clint prova pra ela que eles eram amigos, que ele a amava, que ela era praticamente uma irmã pra ele, e que ela escolheu se sacrificar. E é interessante que ele diz, ó, se eu te contasse o que aconteceu, você não ia acreditar, porque tem todo aquele lance das joias do infinito do Thanos. Então ele só resumiu falando que a Natasha tinha se sacrificado, e foi exatamente isso que aconteceu. Então ela decide colocar essa vingança estúpida de lado, e aí ela vai embora. Mas com certeza a gente vai ver mais coisas da Yelena. Primeiro porque tem uma nova formação dos Vingadores chegando. E segundo porque os fãs estão gostando muito do trabalho da Florence Pugh. Eu também acho que ela manda muito bem. E agora ela pode ter um arco novo ao lado da Kate Bishop e dos Jovens Vingadores. E como eu já tinha adiantado aqui pra vocês, o Jack realmente não era um vilão. Ele era só um socialite que estava curtindo o dinheiro da família, mas não era de maneira nenhuma um criminoso. E como eu imaginava, ele usou as suas habilidades de um espadachim para dar uma força na batalha final. Mas não passa disso, ele realmente não tem nada a ver com o personagem dos quadrinhos. No finalzinho o Clint consegue levar o relógio recuperado e ele entrega para Laura. E ele tem dois pontos importantes que a gente precisa destacar. O primeiro é muito fácil de observar, que é o símbolo da SHIELD atrás do relógio. Ou seja, nossas teorias estavam certas. A Laura realmente tinha sido também uma agente da SHIELD. Porém, o outro detalhe que é mais discreto é que tem o número 19 nesse relógio, o que faz com certeza uma referência à agente 19 dos quadrinhos, que é a Bobbi Morse ou Barbara Morse, a Árpia das HQs.
E aqui eu acho um tanto estranho, porque a gente teve um arco bem legal da Arpia lá na série Agentes da S.H.I.E.L.D. Tudo bem, eu sei que já foi cravado que essa série não faz parte do UCM. Mais uma vez, chama de multiverso e tá tudo certo. Mas é muito estranho porque eles vão resumir toda a história da Arpia como apenas uma ex-agente da S.H.I.E.L.D. A gente nunca vai ver ela em ação. E se nós virmos ela em ação, vai ser só em um flashback com o Clint. Eu acho que foi um pouco estranho. Eu acho que eles poderiam ter colocado a Laura só como realmente uma agente qualquer e não a agente 19. Inclusive, ela com certeza, se ela for a Barbara Morse, a Arpia, ela mudou o nome pra Laura, né? E foi morar lá. Tentou dar um restart na vida e ficar isolada. E por fim, nós temos o Clint dando um basta nessa história de Ronin, quando ele queima o traje definitivamente. Então agora essa história está encerrada. Inclusive, ele conseguiu convencer a Maya de que o real vilão era o Wilson Fisk. Então acabou esse arco, essa história do Ronin. O Clint consegue voltar para sua família. E é muito legal que no finalzinho, quando eles estão dando um foco, dando um zoom lá naquele alvo, eles estão discutindo sobre o nome. E aqui a gente enfrenta aquele problema que eu também já havia comentado com vocês, acho que na análise do primeiro episódio, que é, em inglês, ser Hawkeye, que funciona tanto para masculino e feminino. E Gavião Arqueiro é somente masculino. Por que eu tô falando isso? Porque a Kate, ela tenta ali pensar num nome pra ela, né? Garota Gavião, Dona Gavião, e ele fala, não, nada a ver. E ele fala, eu tenho uma ideia. Quando ele fala, tem uma ideia, corta pro logo Hawkeye. Ou seja, o nome Hawkeye, que seria algo como olho de gavião, literalmente, funcionaria tanto para o masculino quanto para o feminino. Agora, como eles vão fazer isso em português, eu não sei. Eu acredito que eles vão seguir a mesma vibe dos quadrinhos e só chamar ela de Kate Bishop. Mas também vai ser muito bem-vindo, pelo menos na minha opinião, se eles chamarem ela só de arqueira ou chamar de Hawkeye mesmo, por que não? Aí assim o pessoal já aprende uma palavra nova aí em inglês. Eu de verdade fiquei esperando uma cena pós-créditos, mas a gente teve somente um repeteco do musical Rogers, que aliás teve um cartaz de easter egg lá em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, hein? Está tudo conectado, minha gente, está tudo conectado. E assim, a série Gavião Arqueiro chega na sua conclusão. Eu curti bastante, achei uma ótima adaptação dos quadrinhos, achei uma história ousada por mexer em personagens como o próprio Wilson Fisk, o Rei do Crime, que eu não achei que apareceria, por trazer a Echo e dar essa origem para ela, e também por trazer um ponto final para todo esse arco do Clint que a gente vem acompanhando desde Thor, o primeiro filme do Thor, passando pelos Vingadores, passando por tanta coisa, e agora eu acredito que essa realmente foi a última aparição dele, porque ele passou o seu manto para Kate Bishop. Eu acho que se ele aparecer em mais alguma produção, com certeza vai ser uma que envolva Kate Bishop, e quem sabe já não seja aí a série da Disney Plus ou o filme dos Jovens Vingadores que está começando a se construir. Mas se ele aparecer vai ser muito breve, somente para selar essa passagem de manto, mas eu acredito que não é necessário, ficou estabelecido. Inclusive lá no final ele conversa com ela, diz que tá muito orgulhoso e ele até chama ela de parceira, que é uma cena muito emocionante nesse último episódio. Curti bastante a série, pessoal, e estou animado com os rumos que o UCM está tomando. Tem muita coisa boa nova chegando, hein? Então, fiquem ligados aqui no canal, porque a gente sempre traz as análises detalhadas, porque a gente curte muito falar desse assunto, e se você curte, você vai ser muito bem-vindo aqui. Não vai embora sem deixar um like, e se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do Conversa de Nerd, porque temos muita coisa boa postada e muita coisa nova chegando, hein? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.